Quando pensamos no continente africano, um gigante diverso e multifacetado, a África do Sul emerge quase que instantaneamente. Por quê? Porque ela é, em muitos aspectos, um microcosmo das complexidades, das dores e das esperanças de toda a África. É um palco onde as narrativas de colonização, resistência, segregação e reconciliação se desenrolaram com uma intensidade dramática, quase teatral. Olhar para a África do Sul hoje, com sua economia pulsante, suas cidades modernas e suas profundas cicatrizes sociais, é como observar um grande laboratório da história humana. O país não é apenas um destino turístico, é uma lição viva sobre o que somos capazes de construir e destruir. A importância sul-africana transcende suas fronteiras geográficas. Ela funciona como um motor econômico para a região austral, influenciando seus vizinhos com seu poder industrial e financeiro. Mas sua relevância mais profunda é simbólica. Muito antes de qualquer navio europeu avistar o Cabo da Boa Esperança, a terra que hoje chamamos de África do Sul já era habitada por povos com culturas ricas e complexas. Os primeiros entre eles foram os San, caçadores-coletores nômades, e os Khoikhoi, pastores que viviam em clãs. Esses grupos, conhecidos coletivamente como Khoisan, possuíam um conhecimento profundo da terra, de sua fauna e flora. Suas pinturas rupestres, encontradas em cavernas por todo o país, são testemunhos silenciosos de uma cosmologia sofisticada e de uma existência em harmonia com a natureza. Eles não concebiam a propriedade da terra. A terra era o lar, um bem comum a todos. Com o tempo, grandes migrações trouxeram povos de língua bantu do norte para a região. Xhosa, Zulu, Soto. Esses grupos estabeleceram-se em diferentes partes do território, desenvolvendo sociedades agrícolas e estruturas políticas mais centralizadas, com reinos e chefias. Eles trouxeram consigo a metalurgia do ferro e novas formas de organização social. O encontro entre os migrantes bantu e os povos Khoisan foi complexo, marcado por intercâmbios comerciais, casamentos e, inevitavelmente, alguns conflitos por recursos. A paisagem humana da região já era, portanto, um mosaico dinâmico muito antes da chegada dos europeus, uma terra de múltiplas línguas e tradições. O ponto de virada dramático ocorreu no século XV, com a expansão marítima europeia. Bartolomeu Dias Vasco da Gama, mas não estabeleceram uma presença permanente. Foi a Companhia Holandesa das Índias Orientais que, em 1652, mudou para sempre o destino da região. Sob o comando de Jan van Riebeeck, eles estabeleceram um posto de abastecimento na atual cidade do Cabo para seus navios. A intenção inicial não era colonizar, mas apenas criar uma taverna dos mares. No entanto, a necessidade de produzir alimentos frescos levou à ocupação de terras e ao início de um inevitável conflito. A chegada dos holandeses representou o início de um processo de desapropriação e transformação irreversível. Os colonos, conhecidos como boeres, começaram a expandir-se para o interior, buscando terras para a agricultura e pastoreio. Essa expansão colocou-os em confronto direto com os povos Khoikhoi, e mais tarde, com os reinos Xhosa, na fronteira leste, descoberta de diamantes em Kimberley, descoberta de ouro em Witwatersrand. A região virou a maior fonte de riquezas minerais. Houve uma corrida frenética pelo controle. Isso culminou nas Guerras dos Boeres. Os britânicos usaram terra arrasada e criaram campos de concentração. Em 1910, antigas colônias britânicas e repúblicas boeres foram unidas. Formou-se a União da África do Sul, um domínio dentro do Império Britânico. A segregação racial, que existia desde o início da colonização, foi elevada a um sistema legal e estatal com a ascensão do Partido Nacional Afrikaner ao poder em 1948. Nascia assim o apartheid, uma palavra que significa separação em Afrikaner, mas cujo significado real era opressão sistemática. O regime classificou toda a população em raças: brancos, negros, coloreds indianos,
e criou um labirinto de leis para controlar cada aspecto da vida. Casamentos interraciais foram proibidos, bairros foram segregados, a educação foi deliberadamente inferiorizada para os negros e milhões foram removidos à força de suas terras para viverem em bantustões, territórios tribais empobrecidos. A resistência a esse sistema desumano foi imediata e persistente. Organizações como o Congresso Nacional Africano Nelson Mandela, exemplificada pelo massacre de Sharpeville em 1960, onde a polícia abriu fogo contra manifestantes desarmados, Mandela foi preso em 1962 e condenado à prisão perpétua, tornando-se o símbolo mundial da luta contra a injustiça. Em um discurso histórico em 1990, ele anunciou a legalização do Congresso Nacional Africano e a libertação incondicional de Nelson Mandela, após 27 anos de prisão. Seguiram-se anos de negociações tensas para desmantelar o aparato do apartheid e redigir uma nova Constituição. Em 1994, ocorreram as primeiras eleições democráticas e multirraciais do país. Milhões de sul-africanos negros votaram pela primeira vez em filas que serpenteavam por quilômetros. Em um ato de celebração e libertação, Nelson Mandela tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul, liderando um governo de unidade nacional. Ele promoveu uma política de reconciliação personificada na Comissão da Verdade e Reconciliação, que buscava curar as feridas do passado através da confissão em vez da punição. A nação arco-íris, como foi apelidada pelo arcebispo Desmond Tutu, nasceu com a promessa de igualdade e justiça. A história nos ensina que o passado nunca morre completamente. As desigualdades econômicas profundas persistem como a cicatriz mais visível do apartheid. A jornada sul-africana é um poderoso lembrete da importância de conhecer a história para não repetir seus erros e para construir um futuro mais justo. Para nós, brasileiros, que compartilhamos um passado de colonização e uma sociedade marcada pela desigualdade racial, a jornada sul-africana ressoa de maneira particularmente forte. É um espelho que reflete nossas próprias contradições e nos desafia a pensar sobre os caminhos que escolhemos e os que ainda podemos trilhar. A África do Sul é, assim, mais do que um país. É uma pergunta insistente sobre quem fomos, quem somos e quem aspiramos ser. O que essa história ensina a você? Deixe seu comentário, curta e siga-nos para mais reflexões.